eu fui pro Brasileiro em 2018. Aí eu lutei o Brasileiro, eu fiquei em terceiro lugar no Brasileiro na época, muito lotado, o Brasileiro de faixa azul na época, juvenil. E eu já voltei pra casa já falando, cara, eu quero viver do esporte, eu quero ir embora, assim. Só que nessa mesma época, meu pai, o Brasil tinha acabado de quebrar, né? A gente tava tendo a primeira crise do Brasil, tava muito difícil, e a gente tava perto, nossa família tava com dificuldade, assim, na época, né? A gente viajou com bastante dificuldade, eu viajei com bastante dificuldade, e meu pai decidiu ir embora e trabalhar na obra para poder ir em outro país, né? Foi para a Europa para poder ajudar a nossa família aqui, tentar ajudar a nossa família aqui no em Lusiânia com o plano inicial de todo mundo ir para lá. Aí ele foi, eu lembro até hoje, eu lembro que quando eu cheguei pro Brasileiro, eu não consegui me despedir do meu pai, porque eu tinha que ir pro Brasileiro e ele viajou no mesmo dia que eu ia para São Paulo, que eu fui para São Paulo. Aí ele foi para lá e eu, desde que eu voltei do Brasil, eu sempre falei, pô, eu vou pra fora porque eu, tipo, sempre falei, pessoal, eu quero me sentir valorizado, né? Tipo, o Brasil é berço, mas a gente tem muita falta da profissionalização do esporte, assim, e do apoio do esporte aqui no Brasil. E eu lembro Sim, que eu sim. juntei dinheiro, a gente trabalhou bastante. Eu trabalhava na loja de DVD, assim, na época, e eu juntei bastante dinheiro, e meu pai também, para eu poder ir lutar o europeu, que era feito em Lisboa na época ainda. Aí a gente ficou com bastante dificuldade, sempre na guerra, assim, eu consegui ir lutar o europeu. Aí no final do ano que eu lutei o Brasília Open, que foi, tipo assim, meu primeiro ouro pela federação, eu tinha lutado o Brasil sem kimono também, que eu lutei no Tijuca. Eu vi os caras lá no vídeo falando que só queria que a gente lutou no Tijuca, eu já lutei no Tijuca, tá? Só Tá queria. aí, tá aí. Boa, boa. Aí eu era molecão e sempre foi muito assim. Quando eu lutei na Tijuca, eu não era Jeftinho ainda. E eu lembro que, por incrível que pareça, eu falava, caraca, mano, que equipe de arruaceiro, que equipe de bagunceiro. Porque, pô, eu lutei contra o Moeda Jeftinho no absoluto. E o moleque, Loucura, né? Loucura. pô, o moleque tinha 2 metros, muito grande. E quando eu joguei no absoluto, assim, moleque muito grande, eu olhei assim. E, cara, o moleque quase me pegou no começo da luta e o pessoal gritando, batendo na arquibancada. Pô, tinha É, até tambor, tinha até pandeiro na época, assim, muito barulho. Aí eu falei, caraca, mano, que isso? Aí eu ganhei do moleque, peguei a chave dele e ganhei do moleque. Aí eu lembro que eu perdi na semifinal do absoluto, assim, numa guerra maneira. Fiz uma luta bem maneira na semifinal. E aí eu já voltei falando, cara, eu vou lutar europeu, a gente vai. E as coisas vão mudar. E quando eu lutei o europeu em 2019, eu peguei faixa roxa em 2018 no Brasília Open, que foi quando acho que meu professor, tipo, começou a acreditar mais ainda que a gente poderia chegar. Porque o teu Brasília Open era sempre final de temporada, sempre ia muitas pessoas depois do Mundial, se inscreviam e lutavam pro seu último campeonato do ano, né? E eu lembro que eu ganhei do moleque que tinha acabado de ser campeão mundial na época. Eu ganhei dele, deu triângulo voador nele. Eu lembro que o meu professor ficou, tipo, muito emotivo com isso assim, aí ele me deu faixa roxa. Aí, pô, eu contava que eu lutava europeu de faixa azul, assim, aí tive que lutar europeu de faixa roxa já no meu primeiro ano de adulto, maior loucura. Aí eu perdi nas quartas. Aí, quando eu perdi nas quartas, eu me juntei meu pai, eu fui pra Bélgica. Aí eu comecei a treinar lá, só que, pô, minha família ainda tava aqui, né? E era, a gente tinha, assim, a gente sempre pensava, eu sempre pensava muito no quesito da minha família aqui, minha mãe sem poder trabalhar, minha mãe tava tentando terminar a faculdade dela. Minha irmã estudava, eu tinha uma irmã pequena também, uma irmã mais nova. E meu pai trabalhando lá e ajudando elas aqui, né? Ajudando elas aqui nessa correria, nessa loucura. Aí a gente se comprometeu, aí eu lembro que eu comecei a trabalhar na obra. Porque mesmo assim, mesmo que eu tava lá, eu sempre fiz muito por. Não loucura, né? Mas eu sempre tentei fazer muitas coisas por mim mesmo. Tipo, eu sempre procurei meios de fazer acontecer. Aí sim. eu peguei e comecei a trabalhar na obra pra poder juntar dinheiro pra poder lutar. E nessa também ajudar a minha família pra poder trazer minha mãe e minhas irmãs pra Europa, né? Poder estar todo mundo junto, né? Porque eu acho que quando estivessem juntos eles estariam mais fortes. Estariam até melhores, seria bem mais fácil pra eles lá. Também nesse quesito de educação, vida, segurança. E eu fiquei durante um bom tempo trabalhando na obra. E eu lembro que foi a época assim que meu jiu-jitsu não que caiu, né, mas meu rendimento diminuiu bastante, porque eu acordava 4 horas da manhã, 4:30 da manhã todo dia assim, trabalhava no pesado 11, 12 horas por dia assim, e voltava. Aí eu treinava e malhava ainda, tipo, dormia muito pouco. E era um momento assim muito delicado da minha vida, né, porque eu pensei também, não que eu pensava em desistir, né? Mas eu ficava pensando se, pô, valeria a pena, tal, se ia valer a pena se
se isso ia dar certo. Todo mundo tem essa parte que tem uma dúvida. Nenhum atleta vai falar que nunca no momento nenhum duvidou, tá ligado? Que isso poderia acontecer. E eu lembro que eu via meu pai, às vezes ele me acordava, meu pai, o pessoal me zoava mesmo. Eu dividia a casa com vários caras assim, também trabalhavam lá na obra na época. E eu lembro que o pessoal me zoava, pô, porque eu, pra poder dormir mais, eu já dormia com a roupa da obra de novo. Eu já tomava banho, botava a roupa da obra, porque eu queria dormir mais 10 minutos o que fosse pra poder levantar. Aí, pô, aí entrava na van pra poder trabalhar, era 1 hora pra chegar, era mais 1 hora tentando dormir. Pra poder, pô, tentar descansar e querer treinar, eu sempre queria treinar. E eu sempre apreciei muito o esforço da minha família em si, né, desse conjunto, assim, e principalmente meu pai, que eu sempre tive meu pai e minha mãe como exemplo, porque meu pai, através dessa rotina toda tão cansativa, ele sempre tentava ir treinar comigo, assim, para poder me levar, para me motivar, para me deixar, assim, tipo, olhando, pô, não estamos sozinhos não, estamos juntos nessa, vamos, que vai dar. Mesmo que ele não fale, né, meu pai, tipo, não é um cara muito comunicativo, né, a gente não tem tanta essa comunicativa, mas depois de um tempo a gente entende a linguagem das pessoas de comunicar com a gente. E a linguagem do meu pai sempre foi essa. Tipo, meu pai nunca foi um cara de falar bastante, mas ele sempre demonstrou muito nas ações dele a importância disso ali pra mim, pra ele. Ou então a importância da nossa família mesmo assim, num todo. E eu lembro que eu fui lutar o Paris Open uma vez assim, e eu ia ganhar folga na sexta pra poder viajar. Aí acabou que o cara não me deu folga. Aí eu trabalhei sexta na obra pra caramba, precisava, ia bater peso assim pra lutar no sábado. Aí eu não pude pegar o ônibus que eu ia pegar, tive que pegar o ônibus de madrugada. Bom, engraçado, aí peguei um hotel Nada. em Paris, e o Caralho. hotel não tinha nem colchão, de madrugada a recepção quase fechada, cara. E eu não falava francês na Caralho, mano. época, eu falava inglês e o cara não falava francês, tá ligado? O cara só falava francês. Aí, caraca, eu lembro que eu morria de rir, eu falava colchão em inglês, que é mattress. Ficava falando, e ele não entendia. E eu falei, mano, deve ser muito parecido em português. Aí eu comecei a falar, colchão, sei lá. Mano, e foi engraçado, o cara subiu pro nosso quarto, muito com medo, e abrindo a porta, assim, desesperado. Aí eu fui perguntar pro amigo meu no dia seguinte, porque o cara subiu desesperado e tal. Aí, pô, como é que tu falou? Eu falei, não, mano, falei, colchão. O cara, mano, colchão é porco, cara. O cara devia ter achado que tinha um porco dentro do teu hotel, cara. Sei o quê. Aí eu, ah, não, mano, que isso, tal, não era um Não, porco, não.